Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que ele pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós temos acompanhado a caminhada dos apóstolos. Jesus, ele aparece para as mulheres, elas vão anunciar a Pedro e João, eles vão ao sepulcro, veem que Jesus não estava lá. Jesus vai confirmar a sua ressurreição, aparecendo aos discípulos. Depois Jesus vai dar uma ordem para eles, que eles não saíssem de Jerusalém até serem revestidos do Espírito Santo. Nós meditamos ontem, quando os apóstolos no cenáculo foram batizados no Espírito Santo. Então as portas daquele lugar se abrem e Pedro, junto com os apóstolos, Pedro começa a pregar e muitas pessoas aderem à fé. Então é um caminho. Jesus, por nós, ele entrega a sua vida. Jesus, por nós, ele ressuscita. Jesus, por nós, envia o Espírito Santo. E a leitura de hoje é a confirmação da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Pedro e João foram ao templo às 3 horas da tarde, na hora da oração. E quando eles estão subindo no templo, eles se deparam com um homem que era coxo de nascença e que, não podendo trabalhar, só lhe restava ficar ali na porta do templo mendigando, pedindo esmolas aos que iam rezar. E quando aquele homem vê Pedro e João, o homem pede uma esmola. E ali começa a manifestação do poder de Deus na vida de Pedro e na vida de João. Os dois apóstolos olham para aquele homem. E quando eles olham para aquele homem, o agir do Espírito Santo se move na vida deles. Eu creio que Pedro e João se lembraram de quantos paralíticos foram curados, quantos coxos, cegos, surdos, mudos, tantos milagres que eles presenciaram. E eles então, tomando posse da missão e da ordem que Jesus havia dado para eles: ide pelo mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios.
Dai de graça aquilo que de graça vocês receberam. Agindo assim, Pedro e João olham para aquele homem. Pedro toma a palavra e disse: olha para nós. Quando Pedro fala isso, aquele homem então, coxo de nascença, imagina que os dois dariam a ele uma quantidade maior de esmola. Mas Pedro olha para aquele homem e vai dizer: nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos dinheiro para te dar, mas nós te damos aquilo que nós temos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, quando eu leio esse episódio de Atos dos Apóstolos, meu coração se move à certeza da grandeza de Deus e da transformação que aconteceu na vida de Pedro. O que o Senhor realizou na vida de Pedro, você pode ter certeza, é o que o Senhor quer realizar na vida de cada um de nós. Porque vejam, meus irmãos, isso que aconteceu foi um ato de fé. Pedro falou com autoridade, com convicção, usando o nome de Jesus, usando a autoridade que o Senhor lhes havia confiado. E para isso, eles precisavam estar cheios do Espírito Santo. Por isso Pedro não tem medo de dizer: o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. É isso que nós devemos refletir hoje. Nós, como cristãos, como batizados, depois de vivermos uma Semana Santa, o que nós temos para oferecer aos outros? O que existe dentro de nós? O que nós temos a certeza que nós ganhamos de Deus para oferecer àqueles que estão precisando? Nós meditamos ontem. É pelo poder do Espírito Santo. Pedro vai dizer isso com toda convicção. O que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. O que Pedro tinha? O que Pedro e João carregavam dentro deles? A fé. A missão que o Senhor os havia confiado. E a certeza que nunca mais eles falariam em nome deles, mas eles falariam em nome do Senhor. A certeza que eles eram escolhidos, que eles eram enviados, e que no nome deles nada poderia acontecer. Mas no nome de Jesus, o Senhor de todas as coisas, tudo poderia acontecer. Acreditando que aquele mesmo Jesus que estava com eles, aquele mesmo Jesus que realizou tantos milagres aos olhos dos apóstolos, é o mesmo Jesus que ressuscitou e o mesmo Jesus que disse para eles: eu estarei convosco todos os dias. Por isso Pedro não duvidou. Por isso Pedro não teve medo. Mas ele tinha certeza e carregava no seu coração. Ele, João e os outros apóstolos. No nome do Senhor, os milagres vão continuar se realizando. E ele, com autoridade então, usando o nome de Jesus, dá uma ordem para aquele homem: levanta-te e anda. Aquele homem então, ele é curado, ele é liberto para sempre daquela doença, daquela enfermidade. E imediatamente ele dá um pulo, fica de pé e começa a andar e entra no templo, andando, pulando e louvando a Deus. Isso é maravilhoso. Isso, meus irmãos, é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida hoje. Porque o mesmo Jesus que estava com Pedro e João
para proclamar a cura daquele homem. É o mesmo Jesus que está comigo. É o mesmo Jesus que está com você. E se nós andamos verdadeiramente na presença do Senhor, se nós estamos buscando viver dignamente como filhos, e deixamos o Espírito Santo agir em nós, esses mesmos milagres precisam acontecer no nosso meio. Pedro e João nos dão esse grande exemplo, esse exemplo de fé, para dizer que eles eram homens como nós, simples como nós, mas um dia se deixaram ser transformados, restaurados pelo poder de Deus. Um dia foram batizados no Espírito Santo. Um dia ouviram o Senhor dando para eles a missão. E eles sabiam que cada passo que eles dessem, eles dariam em nome de Jesus. E esse milagre aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que eles pudessem ter ainda uma certeza maior, que eles estavam agindo em nome de Jesus. Meus irmãos, há poder no nome de Jesus, mas para que as bênçãos do Senhor possam acontecer, nós não podemos duvidar, nós não podemos ter medo. Por isso precisamos pedir todos os dias o batismo no Espírito Santo, uma nova efusão do Espírito Santo, efusão de coragem, de ousadia, de fé, para agirmos não em nosso nome, mas para agirmos em nome de Jesus, e para que através do nome de Jesus os milagres possam acontecer, pessoas sejam curadas, libertas, famílias sejam restauradas, pessoas possam sentir o amor de Deus no coração e seja confirmado com milagres, com sinais e com prodígios, que o Senhor está conosco, assim como Ele esteve com os apóstolos. Ele está comigo, Ele está com você. O que nós precisamos fazer é dar um passo de fé, é deixar o Espírito Santo agir em nós, deixar que o Espírito Santo nos conduza, porque Pedro e João, eles foram conduzidos para entrar naquela porta. O templo tinha outras portas, mas o Senhor os conduziu ali, porque aquele homem, ele não podia andar. Por isso o Senhor leva Pedro e João para irem ao encontro daquele homem. E nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos leve aonde Ele quer, às pessoas e aos lugares que Ele quer, para fazermos não a nossa vontade, mas para fazermos a vontade do Senhor. Porque a cura daquele homem mexeu com aquelas pessoas. Eles reconheceram que aquele que agora pulava, saltava e louvava, era o mesmo que estava mendigando na porta do templo. Eles ficaram admirados, espantados. E o nome do Senhor, mais uma vez, foi glorificado. O nome do Senhor, mais uma vez, foi exaltado. E muitos se renderam ao amor de Jesus através daquele milagre. E aí você pode pensar, mas esses milagres não acontecem mais. Meus irmãos, não são os milagres que não acontecem mais, mas é a nossa falta de fé, é o nosso medo de proclamar a bênção do Senhor, é que se torna uma grande barreira.
entre as bênçãos de Deus na nossa vida e na vida daqueles que precisam dos sinais do Senhor. Então nós somos chamados para romper com todo medo. Nós somos chamados para ser homens e mulheres de Pentecostes, apóstolos, missionários, que com ousadia e com coragem proclamam o nome de Jesus e declaram a bênção do Senhor na vida das pessoas. A começar sim da nossa casa. Não deixe o inimigo destruir a sua família. Você é um instrumento de Deus na sua casa. Então, tome posse da força do Espírito Santo e com poder e autoridade repreenda todo mal que quer destruir a sua família. Às vezes na sua casa o maior milagre vai ser a conversão, vai ser a reconciliação entre as pessoas da família, vai ser o perdão. O milagre vai ser uma cura física, uma cura espiritual, a porta de um emprego que a pessoa está precisando, a graça de Deus, a paz que vem do Senhor. Então seja você um instrumento. Deixa o Espírito Santo te levar. Deixa o Espírito Santo te conduzir e você pode ter certeza. Maravilhas vão acontecer em nome de Jesus. Eu creio, porque eu sou prova viva dos sinais e dos prodígios do Senhor na minha vida, na minha família e na vida de tantas pessoas. Nós já vimos pela oração pessoas serem curadas de câncer. Nós já vimos pela oração famílias que estavam destruídas serem restauradas. Nós já vimos pelo poder da oração pessoas voltando para Deus. E hoje o Senhor quer te usar. Hoje o Senhor quer agir através da sua vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor, eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Senhor não muda, mas nós, Senhor, por causa da nossa falta de fé, mudamos. E por tantas situações, vamos perdendo a nossa intimidade com o Senhor e deixamos de ver milagres, sinais e prodígios acontecerem. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui na sua presença, porque da mesma maneira que o Senhor usou Pedro e João e os levou até aquele homem para que ele fosse curado, Senhor, que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. E assim como o Senhor inspirou nosso irmão Eros Biondini para a letra dessa canção, eu quero te pedir para mim e para cada pessoa nesse momento, porque eu sei que o Senhor quer tocar cada um que se abrir ao Senhor. Eu sei que o Senhor quer agir com poder através dessa oração. Eu sei que o Senhor quer curar cada coração que se abrir ao Senhor. Então, Jesus, usa nossas mãos. Usa nossas mãos para tocar. Usa nossas mãos para abençoar. Usa nossas mãos para libertar. Usa nossas mãos, Senhor, para ministrar a cura e a libertação na vida daqueles que precisam. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.